Boa tarde, estamos começando a segunda edição do Mundial Telenotícias dessa quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. E o jogo de empurra continua movimentando a política em Brasília, usando os presos políticos como barganha. Publicamente, os oposicionistas continuam jurando compromisso de luta pela aprovação da anistia, enquanto que nos bastidores avançam as negociações para a aprovação do PL da dosimetria. É dose. Ação conjunta das polícias do Brasil e de Portugal, além do apoio do Centro Europeu Antinarcóticos, redundou na apreensão em águas internacionais próximas à Ilha da Madeira de barcos oriundos do litoral de Santa Catarina, transportando, meus amigos, 7 toneladas de cocaína. Ao que tudo indica, Trump trabalha efetivamente para eliminar o poder do Foro de São Paulo em toda a América Latina. Honduras, com eleições presidenciais em turno único no próximo domingo, dia 30, e o Chile, segundo turno marcado para 14 de dezembro, apontam que mais 2 países deixarão de lado a agenda de esquerda e votarão em candidatos pró-liberdade. Esses e outros assuntos estão na segunda edição do Mundial Telenotícias, que volta logo depois do recado do nosso apoiador. Fique aí que nós já voltamos. Olha, esse remédio é uma benção de Deus. Você sabe, é um milagre. Eu só te digo isso, é um milagre esse remédio e eu tô falando pra todo mundo, já tem uma colega minha também que já ligou pra aí, já pediu, e eu só tenho que agradecer a Deus e a vocês, né, porque eu tava prestes a fazer uma cirurgia e foi negada a cirurgia porque o meu plano de saúde foi suspenso, e esse remédio é como que se Deus tivesse posto a mão assim em cima de mim e tá tirando as dores, entendeu? Obrigado mesmo, gente, que Deus abençoe todos vocês. Entendeu? Todos vocês, representantes desse remédio, porque, nossa, eu já vou conversar com a minha patroa, já que ela também tem problema na coluna, entendeu? Olha, vocês têm uma fã agora, viu? Obrigado. Olá, meus amigos da Mundial, eu quero que você preste bastante atenção. E você que sofre com dor crônica, você que tem aquela dor no joelho, aquela dor na coluna e quer acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso, não perca mais tempo. O final de ano tá chegando, tá cada vez mais próximo e eu tenho certeza que ainda dá tempo de você virar o jogo, de você voltar a trabalhar, de você voltar a fazer os seus afazeres sem dor e sem sofrimento. E aproveita, você que já conhece o Articulark, você que já vê a nossa divulgação aqui há muito tempo, porém estava esperando o momento certo para poder pegar um desconto especial. Hoje é o dia, nós começamos de fato com o Black Friday, então você vai ter o maior desconto hoje. E hoje, em especial, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, nós vamos dar o maior desconto do ano. Corre, você que já conhece o Articulark, já vai ligando agora nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391, 0800 591 4391. Para você que já conhece o nosso produto e só estava esperando aquela oportunidade do preço bem baixinho, a oportunidade chegou. Ligue 0800 591 4391. E eu vou explicar agora, para quem ainda não conhece o nosso produto, esse produto aqui, o Articulark, ele é considerado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde o melhor produto ortopédico do Brasil. E por que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil? Porque ele tem todas as propriedades medicinais que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Eu sempre falo para as pessoas que compram o Articulark, leva para o teu médico, leva para o profissional de saúde, porque na hora que o profissional bater o olho na fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo o que você precisa aqui. Esse produto é perfeito. Ele já tem condroitina, já tem magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. E quando eu estou falando do ácido hialurônico ortopédico, eu estou falando do item, do componente mais usado hoje na medicina. Hoje, o ácido hialurônico ortopédico, ele substitui até prótese. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Profissionais, atletas profissionais de alto rendimento, por exemplo, um jogador de futebol. Hoje, quando ele se lesiona, quando acontece alguma fratura, uma pancada, alguma coisa, o departamento médico dos atletas aplicam essa injeção de ácido hialurônico ortopédico para ter a recuperação na hora. Desinflama na hora, lubrifica na hora, repõe a massa óssea na hora. É por isso que antigamente o que demoraria 2 meses, 3, até 1 ano, se resolve em dias, em semanas. E não é diferente com o Articulark, porque dentro da cápsula já tem o ácido hialurônico ortopédico acrescido dos demais nutrientes, então é um resultado rápido, é resultado com 1 semana de uso e é resultado garantido, tá? Então não perca tempo, para de sofrer com a dor desanima, deixa você para baixo, impede você de trabalhar e não dá para conviver com algo que nos deixa para baixo. Se você tem dor, artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, liga agora e peça Articulark 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do descontão do Black Friday, você ainda vai ganhar de presente o melhor emagrecedor do Brasil, o Vitaform, que é considerado como Monjaro natural. Para você poder emagrecer da forma certa, você que tem dificuldade de perder peso, saiba que a cada quilo perdido, você tira 4 quilos de pressão no seu joelho. Não é sobre estética. Emagrecer significa saúde, porque diminui o risco de infarto, AVC, diabetes, colesterol e pressão alta também. Então, se você tem dificuldade para perder peso, você ligando agora, vai ter o descontão do Black Friday e vai ganhar o tratamento completo do Monjaro natural. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391 e receba o Articulark. Já voltamos e estamos aqui trazendo as notícias, interagindo dentro do possível. Queremos muito que você, ao final do programa, deixe o seu comentário. O que você está achando do programa? Quais são as melhorias? Afinal, o nosso desafio é apresentar um produto cada vez melhor para você. Vamos lá? Parlamentares oposicionistas estão usando seus tempos de fala dentro do plenário para criticar a postura da base do governo que comemora a prisão de Bolsonaro. O deputado Marcel Van Hatten antecipou que o Partido Novo vai entrar com uma representação no Conselho de Ética contra deputados do PSOL que estão tentando criminalizar movimentos religiosos só porque eles se manifestam em favor de Jair Bolsonaro. Veja. O Partido Novo representará deputados do PSOL que estão agredindo a liberdade religiosa. É um absurdo, senhor presidente, considerar que a convocação para uma vigília feita pelo senador Flávio Bolsonaro, uma vigília de oração, seja uma organização criminosa em disfarce, pois é isso que estão dizendo daqueles que querem só exercer o seu direito de orar. Mas não é à toa, PSOL, PT, a perseguição religiosa da esquerda que eles tanto adoram é regra nos países em que governam e é claro que querem o mesmo aqui no Brasil. O Novo não vai deixar de se surgir e por isso está representando no Conselho de Ética todos os parlamentares do PSOL que estão agredindo no nosso país a liberdade religiosa. O deputado Gustavo Gayer subiu ainda mais o tom. O parlamentar goiano lembrou que por trás da prisão de Bolsonaro tem um governo que está tentando se aproveitar do momento para esconder escândalos internos. Houve um golpe, vamos admitir, houve um golpe. Houve um golpe quando um ladrão foi descondenado, retirado da prisão e colocado na presidência para presidir para os traficantes.
Houve um golpe quando o ministro do STF orienta e manipula as eleições de uma forma que um candidato não podia sequer fazer live. Houve um golpe quando a população, indignada com o caminho que o Brasil estava tomando, decidiu verbalizar a sua indignação e foram perseguidos. Está tendo um golpe nesse momento. E o caminho que nós estamos tomando, senhores, é o quê? Narco-estado. O Brasil está se transformando num narco-estado. E o PT fica indignado quando nas redes sociais que eles tanto querem censurar, sobe a frase PT, Partido dos Traficantes. É porque a população está falando que eles estão reconhecendo. Mas o importante é que o Bolsonaro foi preso e as pessoas não falem do fiasco que foi a COP30, do povo pegando fogo, dos indígenas invadindo a COP30 revoltados com Lula. O importante é o povo falar da prisão do Bolsonaro e a população esquecer que esse presidente defende traficante e fala que traficante é vítima do usuário. O importante é falar que o Bolsonaro foi preso e não falar da CPMI do INSS, no qual o advogado-geral da União fingiu que não estava acontecendo para proteger o irmão do Lula. O importante é falar da prisão do Bolsonaro e fingir que a nora do Lula não acordou com a Polícia Federal na casa dela. E sabe quem abriu a porta? Quem? Sabe quem abriu a porta? Quem? O filho do Lula! Que é isso? E mais um esquema de desvio de verba pública pela educação. Esse é o país, é o presidente que veio para acabar com a educação. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que a SECOM do Lula não separou R$1 bilhão para fazer a propaganda desses condenados. Então vamos fingir que o mais importante é a prisão de um homem inocente. Vamos falar do Bolsonaro e vamos fingir que o Correios, que tem 84 mil funcionários, não faliu. Vamos fingir que esse desgoverno não está quebrando o nosso país. Vamos fingir que nós não batemos o recorde de famílias endividadas. Vamos fingir que não batemos o recorde de feminicídio. Vamos falar do Bolsonaro. Aquele lado celebra hoje. Sabe o que eu lembro quando eu vejo aquela celebração daquela turma? A mesma celebração dos traficantes vagabundos nos presídios fazendo ele, porque o Lula... Para concluir, presidente. Só para concluir. Para concluir. A fila está grande. O Senhor, o tempo é o Senhor de todas as coisas. Hoje, o lado negro, o lado sombrio, o lado perverso, o lado dos traficantes celebra. Mas o tempo, podem ter certeza, amigos, o tempo vai nos ajudar a mostrar o que realmente aconteceu. E por mais que eles tentem prender Bolsonaro, a direita só fortaleceu. E nós vamos, no futuro, não muito longe, resgatar esse... Opa, muito boa tarde, professor Marcos Pisolato, muito obrigado por estar conosco. Professor, é muita maldade desse povo, sendo que alguns comemoram coisas inomináveis. Como o senhor avalia este momento que nós vivemos? Boa tarde, Alfredo. Saudações para a nossa audiência. Olha, eu vou começar fazendo uma analogia um tanto vulgar, mas a nossa audiência vai entender muito bem. A ditadura é como se fosse uma senhora muito velha e feia. Às vezes ela chega de uma vez só e mostra toda a sua nudez, o pior que existe numa ditadura. Mas no nosso caso, a gente já vem vendo esse striptease dessa senhora há muito tempo. Ela vem tirando peça aqui, peça colar, roubando uma liberdade aqui, sempre com a desculpa da democracia, da excepcionalidade em nome da segurança do Estado democrático de direito, até que a gente está vendo. O fato é que a gente enxerga agora uma anomia. O que é uma anomia? É uma sociedade que já não vive mais sobre as normas, sobre segurança jurídica. Ter pessoas comemorando a prisão de uma pessoa que não cometeu crime, não só o Bolsonaro, como aqueles que estão do 8 de janeiro estão presos e condenados a penas mais severas que muito criminoso real, ver pessoas comemorando isso é a prova da anomia, a prova de uma sociedade doentia.
porque essa senhora aí que fez o striptease da ditadura, tirando peça por peça, revelando toda a sua nudez, eu sou professor de história, uma hora a gente vai sentir muita vergonha de não ver a indecência que foi criar essas excepcionalidades em nome de um poder político. Além de que, isso é tremendamente maquiavélico. O Maquiavel dizia que a ética e a ética política eram separadas, porque a ética era coisa para você, para tua família, para os teus próximos, a ética política não. O único objetivo, segundo Maquiavel, da ética política era conquistar e manter o poder. Nem que para isso fosse preciso ser temido. E aí eu vou para minha segunda observação, porque sim, o Geyer levantou aí essa questão da cortina de fumaça, é sim, fato, uma espécie de engenharia social que vem sendo utilizada no Brasil há muito tempo, não é de agora, mas que tem sido intensificada nesses casos do 8 de janeiro e agora do núcleo 1 aí, do chamado núcleo golpista, que inclui o presidente e os generais. É um fenômeno para testar, não só para atuar como cortina de fumaça, mas para testar o nível de estresse da sociedade. Até onde a gente consegue ir sem que a sociedade reaja, sem que hajam grandes manifestações, como ocorreram mundo afora. Sem que haja dos próprios militares uma indignação mais contundente do que aquela notinha ridícula que o clube militar fez. É quase como se fosse um AF. Aquilo lá não é uma nota de repúdio, não é nem sequer algo significativo. Até onde a gente consegue ir sem romper com esse tecido social. Então eu vejo aí também um fenômeno de engenharia social para testar o limite. Uma vez que, se a gente lembrar o que aconteceu com os presos do 8 de janeiro, a mensagem do ministro, aquele que a gente não pode nominar, senão a plataforma faz o nosso vídeo desaparecer, o inominável ministro, aquele que manda em tudo, ele testou fazendo o quê? Condenando pessoas, no máximo, que cometeram no máximo crime de vandalismo, apenas extremamente severas. A mensagem do tirano foi qual? O medo como arma. O silêncio é segurança. Não se manifeste, não fale, não vá para a rua, senão pode ser tua vez. Aqui eu quero lembrar que, e deixar consignado, Alfredo, para encerrar esse meu primeiro comentário, uma sociedade em que o judiciário perde toda a impessoalidade, ou seja, vira um partido político que tem ideologia, que tem lado, isso é explícito. Uma sociedade, uma sociedade em que a legislação passa a ser coercitiva, e quando eu falo legislação, não estou falando exatamente do parlamento, mas as regras e ordens que saem da Suprema Corte. Ela é coercitiva não para criminosos reais, mas é coercitiva com os opositores políticos. E por fim, uma sociedade onde há conluio das instituições, ou seja, a gente vê ministro do STF mandando mensagem, fazendo reuniões com gente do legislativo, com gente do executivo, há uma espécie de cartel dos poderes. É isso que configura a anomia, ou seja, nós não vivemos mais no Estado de Direito, nós estamos no estado de exceção. Então ver essas pessoas comemorando é a soma de tudo isso. O meu lado ganhou, o juiz está apitando para o meu time. Uhul! Professor, aquela nota do Clube Militar, ela não foi uma nota de repúdio, ela é uma nota repudiável. Esse é o termo, exatamente, na minha visão. Exatamente. Professor, essa é uma questão. Professor, eu tenho falado com muitos jornalistas de esquerda, é a minha profissão, eu preciso falar com todo mundo. E eu tenho dito para eles, eu tenho alertado esses rapazes e moças no seguinte: vocês ainda precisarão de nós do campo conservador para voltarem a ter direito à voz. O senhor avalia que isso pode acontecer também dentro da academia? Esses professores militantes, com o passar do tempo, acabarem sendo forçados, obrigados a depender da voz dos conservadores para que eles não sejam silenciados? Olha, eu queria ser otimista com relação a isso. Eu já estou na profissão há 30 anos e eu pouco vejo esse movimento em direção à realidade, né? Porque o que se construiu nas universidades e nos colégios, nas escolas, até no jardim de infância, a gente não quer me estender demais, mas se a gente olhar como é feita a alfabetização no Brasil, o fracasso da alfabetização no Brasil, a gente entrega alunos para as universidades semi-analfabetos e saem das universidades mais semi-analfabetos ainda. Então, todo o sistema educacional brasileiro. E eu não vejo movimentos, exceto individuais, aqui ou acolá, um ou outro que se salva por conta própria. O que eu vejo aí no caso das academias, das escolas, das universidades, mesmo dos produtores de legislação educacional, todos eles estão muito presos a essa agenda que vem desde os anos 50. Não é uma coisa de agora.
Eu considero, às vezes, eu costumo afirmar que foi um dos maiores erros do regime civil-militar, depois, claro, das torturas e das ilegalidades, foi ter aberto essa válvula de escape para a esquerda, a chamada teoria da panela de pressão, ter permitido que a esquerda continuasse alimentando essas ideias socialistas dentro das universidades. Aqui eu vou lembrar, fazendo um parênteses, que o Antônio Gramsci, sua revolução cultural, chegou ao Brasil durante o regime civil-militar, pelas mãos, inclusive, o principal responsável, Fernando Henrique Cardoso, que muita gente no jornalismo ainda acredita que era um cara de direita, né? É só ler os livros dele, a gente vai ver que é um cara de esquerda, um marxista cultural. Então eu esperaria, gostaria de ter essa esperança, mas a gente sabe também que depois de uma certa época da vida, as pessoas têm um certo temor. Eu, quando fiz meu mestrado, por exemplo, eu discuti com um professor que não era meu orientador, que pelo menos ele era uma pessoa de mente aberta, digamos assim, para a direita, para a conservação, mas aquela pessoa que pensava assim, não, mas eu já estou há quase 35 anos, no caso desse professor que eu estou citando, defendendo esses mesmos autores, essas mesmas ideias. Você acha que a essa altura da minha vida eu vou retornar e fazer outras leituras que possam desfazer toda a minha carreira acadêmica? Então existe uma população acadêmica que ainda eu chamo de PCD, né? Pessoa com deficiência, que é deficiência cognitiva nesse caso. Eles não querem largar esse osso. Enquanto houver um governo de esquerda financiando, pagando palestras, dando essas mordomias e benesses, vai ser muito difícil. Aliás, era uma crítica que eu fazia ao Bolsonaro quando ele era presidente, que eu sempre falava, o Vélez era ministro da educação dele por um tempo, né? E ele tentou fazer isso, ocupar os espaços universitários, aquela briga das eleições de reitores com lista tripartite, né? Ali ele perdeu um bonde da história. Era um momento de você tentar ocupar as universidades para evitar o que acontece nas universidades hoje, tomadas completamente para a esquerda. Ou seja, a máquina que produz as mentes que vão alimentar os setores públicos ainda é esquerdista. Então eu sou um pouco realista, para não dizer pessimista, com relação ao sucesso de alguma política conservadora. Mas a gente sabe o que vai acontecer, né? O conservador é aquele que tem os pés no chão. E a esquerda radical, o PCD da esquerda, é a pessoa que vive com o pé nas cabeças, né? Então, pés de barro. Logo, logo eles vão sentir o peso. Não sei se vão ter capacidade cognitiva para perceber o erro, né? São capazes de insistir no erro. Professor, vamos continuar com a nossa programação de notícias que vem pesada agora. Vamos lá, a Polícia Federal Brasileira, em parceria com autoridades portuguesas e o Centro de Análise e Operações Marítimas em matéria de narcóticos, desarticulou uma operação de tráfico internacional de drogas. 2 barcos pesqueiros brasileiros que haviam saído do litoral de Santa Catarina foram interceptados em águas internacionais próximas à Ilha da Madeira, em Portugal. Juntas, as embarcações transportavam mais de 7 toneladas de cocaína de alta pureza, escondidas as toneladas em materiais de pesca. O carregamento foi avaliado em 48 milhões de reais no mercado europeu. 10 tripulantes, todos brasileiros, foram presos em flagrantes. A ação foi coordenada pela Marinha de Portugal com apoio da inteligência da PF e do Centro Europeu Antinarcóticos. A rota é clássica do tráfico transatlântico. Os pesqueiros saíram do Brasil. A droga seria transportada até as proximidades da costa europeia, onde é transferida a carga para lanchas rápidas, que ficam responsáveis para levar o produto até a costa da Península Ibérica para distribuição na Europa. Embora algumas manchetes iniciais tenham atribuído a interceptação à Marinha Francesa, os órgãos oficiais confirmaram que a abordagem foi realizada pela Marinha Portuguesa. O caso reforça a preocupação com o uso de portos e embarcações do sul e sudeste do Brasil como ponto de partida para o envio de grandes quantidades de droga para a Europa. Lembrando que o Brasil não produz cocaína. Coisa séria, hein? Professor Marcos Pisolato, o crime sempre ousando. Isso acontece porque os lucros são muito grandes, né, professor? Morre meia dúzia, mas já tem um exército de reposição totalmente. Como é que o senhor vê essa situação? Por vezes dá a impressão de que é como secar gelo, né, professor?
Olha, aliás, vou lembrar de uma fala do Trump algumas semanas atrás, quando aquelas primeiras embarcações foram abatidas no Caribe. Uma repórter perguntou a ele, né, mas não há outro jeito de a gente tentar combater o tráfico sem se eliminar esses casos? Ele respondeu muito fácil e secamente, olha, faz 30 anos que outras medidas têm sido tomadas e o tráfico só tem intensificado. Então agora é uma guerra, e uma guerra se faz com armas. Quem acompanhou as operações do Rio de Janeiro viu o porte das armas que esses indivíduos têm. Então, de fato, às vezes parece que é secar gelo, porque as políticas que estão sendo aplicadas, especialmente na América Latina, que eu vou chamar aqui de o grande provedor das drogas do mundo, por mais que não haja produção de cocaína, por exemplo, nós temos aí os crimes organizados. Aliás, talvez a única coisa que seja organizada nesse país, nesse momento, não seja o governo, e sim o crime. O Bukele, El Salvador, falou, né? Fez uma pergunta que obviamente já vem embutida da resposta. Como é possível que um Estado, que se de fato quisesse combater o crime organizado, o Estado é muito mais instruído de poder e de tecnologia, é muito mais numeroso, tem muito mais dinheiro que o tráfico, muito facilmente conseguiria combater o crime organizado. Está lá El Salvador para provar que é possível. Por que o Estado não faz isso? Porque talvez o crime organizado já esteja dentro do Estado. Tudo bem, tem lá a questão que até eu mencionei anteriormente do marxismo cultural, que entende, como já ouviu a fala do presidente inclusive, entende que esses criminosos são vítimas da sociedade. Isso é uma versão distorcida do que o Marx andou falando muito tempo atrás, do tal do lumpenproletariado, já que a revolução comunista não se daria pela mão do operário, dar-se-á por aqueles que são os mais oprimidos na sociedade, que são os marginais, são os criminosos. Isso é um argumento tosco, primitivo, que eu acho que um aluno de pré-primário é capaz de provar que está errado. Só está no crime porque é pobre. Então é até uma ofensa aos pobres, né? Então quer dizer que todo pobre é criminoso? Não faz o menor sentido. Isso tem a ver com uma coisa chamada criminologia crítica, que entende justamente que todo criminoso é uma vítima, portanto o Estado é o opressor e ele deve proteger e não encarcerar. Eu sou bem cru, eu admito que eu tenho a percepção que a única forma de solucionar um problema tão grave quanto o tráfico internacional de drogas, os narco-estados, é estipular, como já vem fazendo alguns países, como a Argentina fez, como o Paraguai fez, e claro, como os Estados Unidos fez, como Honduras provavelmente vai fazer, como Trinidad e Tobago, que é ali vizinhazinha, inclusive, onde está a West Navy americana no Caribe, já fez. O terrorismo da droga é terrorismo. Não adianta vir com essa história, não, mas declarar grupos de crime organizado como o CV, o PCC e muitos outros que existem pelo Brasil, controlando praticamente 50% da população brasileira, a chamada governança criminal, não, isso aí vai violar a soberania brasileira. Mas peraí, por acaso o crime organizado, o PCC ou o Comando Vermelho fazem parte do Estado, para que decretá-los como terroristas violaria a soberania com a medida? Ora, se o Estado não consegue combater, aqui eu vou lembrar que o Comando Vermelho existe no Brasil desde 1979. Ou talvez esteja querendo esconder que o Comando Vermelho nasceu justamente numa associação com a extrema esquerda. Famosa prisão de Ilha Grande, quando foram colocados os terroristas que queriam implantar o comunismo no Brasil lá nos anos 60, colocaram eles junto dos criminosos comuns. Os caras que tinham feito o treinamento de guerrilha em Cuba, colocados junto com criminosos comuns. E aí surgiu o Comando Vermelho, desde 1979. Então retorna a fala do Trump. Há décadas que esses grupos criminosos existem e eles não têm feito diminuir, eles só têm feito aumentar o controle sobre o território e sobre as drogas. O que a gente chama de dinheiro grosso, dinheiro fino, né? Porque o crime organizado hoje controla as chamadas black spots, são aquelas regiões em que você não pode escolher nem sequer onde comprar o botijão de gás, porque o Comando Vermelho fornece para você a um preço abusivo. Você não pode escolher onde você vai morar, você não pode escolher a internet. Como assim o Estado permite que grupos criminosos desde 1979 tenham esse tipo de controle? Isso é violação de soberania. Qual seria a solução? Decretá-los como terrorismo e aí conseguir ajuda internacional, mas talvez o medo seja que chegue justamente naqueles que estão associados, como por exemplo, o Foro de São Paulo. Professor, existe um livro que é muito interessante, ele foi lançado no começo dos anos 90, chama-se Cocaína Vermelha. Esse livro ele traça um paralelo em que momento aconteceu a união
da esquerda com o narcotráfico. Daí nós vamos remontar ao final dos anos 40, começo dos anos 50. Eles foram se estruturando. Esse livro, inclusive, trata com muita clareza o momento no qual Cuba deixa de se preocupar em exportar a ideia da revolução, que Cuba já tinha enterrado essa ideia quando o Fidel Castro mandou o Che Guevara para a morte. Aí acontece o seguinte: Cuba se transforma no escritório central do crime, do narcotráfico. No momento em que o Trump centra tanto fogo, e muitos dizem que o verdadeiro objetivo das ações do Trump na costa do Pacífico, nessa região toda, é derrubar o regime de Cuba. O senhor acredita que derrubando o regime de Cuba, o narcotráfico na América Latina sofre um golpe muito forte? Olha, a geopolítica da América Latina, ela carece de uma espécie de sistema de dominós. Se você derruba um, pode derrubar a próxima peça, e uma dessas peças é o Brasil, já que a nossa diplomacia não cansa de dizer da soberania da região, que a região sempre foi pacífica. Então nós estamos usando uma espécie de diplomacia. Talvez eu consiga ajudar, mas se não der, será que eu vou insistir no chavismo? Quem sabe por causa dessa intimidade justamente com o narcotráfico. E eu não vejo alternativa, Alfredo, a não ser o uso de violência contra aqueles que causam o terror. Porque é terror, como eu falei no meu comentário anterior. Essa ideia de que a nossa Constituição não prevê terrorismo porque não há ali um conjunto ideológico ou religioso. Bom, é só fazer uma vírgulazinha, ou quem sabe chamar aquele indivíduo que manda no Brasil para só tirar essa partezinha, fazer uma nova interpretação, porque terrorismo, na etimologia da palavra, é algo como medo sistêmico. Quem vive sob o comando do crime organizado vive com medo sistêmico. Os casos de quem mora no Rio de Janeiro vive com medo sistêmico. Então, obviamente, o primeiro passo seria esse: fazer uma política sistemática, massiva de toda a América Latina, e para isso eu precisaria de apoio de presidentes ou líderes latino-americanos que conversassem, que andassem em uníssono na perseguição interna e externa. Tenho certeza que externamente o Trump já está fazendo. A presença do Geraldão, do Gerald Ford, aquele porta-aviões gigantesco, cuja pista tem 337 metros de comprimento, já é uma política de intimidação. Mas eu não vejo de forma tão simples assim que, derrubando Cuba, precisaria ter políticas internas, e isso a gente não tem visto, né? E políticas externas, ou seja, os Estados Unidos nos ajudando, trazer de volta a linha, pelo menos civilizacional, porque quando eu vejo o crime controlando tanto quanto controla, mantendo um presidente como Petro, que aliás agora parece que o judiciário da Colômbia levantando algumas sanções sobre o processo eleitoral dele, ou um cara como Maduro, ou como o cartel de Los Soles, eu não vejo nem como, para ser bem honesto, bem sincero, como acabar com a própria droga. Ela vai existir, ela vai continuar existindo. O que a gente não pode permitir é este nível de controle a ponto dos estados serem eles mesmos parte como narco-estados. Isso é absurdo, isso é a queda civilizacional qualquer. A gente baixou o nível mais baixo que existe numa civilização quando um presidente só é presidente porque tem apoio das drogas. Isso é absurdo, isso é falta de civilização completa, Alfredo. Professor, aproveitando esse encaminhamento que o senhor centrou bastante na América Latina, ao que tudo indica, o presidente Donald Trump trabalha para eliminar o poder de ingerência e interferência do Foro de São Paulo nessa América tão conturbada como o senhor falou. Honduras, por exemplo, terá eleições no domingo, dia 30. O país, presidido por Xiomara Castro, aliada de Lula e ligada ao Foro de São Paulo, pode sair da área de influência da esquerda e da China. Nesse sentido, o presidente Trump declarou abertamente apoio ao candidato Tito Asfura, do Partido Nacional. Em mensagem publicada na rede social Truth, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Asfura é, abre aspas, o único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras, fecha aspas, e expressou que uma possível vitória permitiria que ele, abre aspas,
trabalhassem juntos para combater, preste atenção, professor Pisolato, combater os narcocomunistas, fecha aspas. Trump descreve a candidata governista e pró-foro de São Paulo, Rishi Moncada, como próxima do comunismo e sugeriu que o terceiro candidato, Salvador Nasrallah, está envolvido em uma tentativa de enganar o povo para dividir a oposição. Lembrando, inclusive, que Salvador foi eleito vice-presidente de Xiomara e só rompeu quando não foi indicado candidato para sucedê-la. Professor Marcos Pisolato, até parece que nós combinamos a linha de estruturação do programa. Lembrando, pessoal, que nós não passamos o roteiro para o professor. Foi simplesmente o desenvolvimento natural, né, professor? Claro, é geopolítica estratégica, é assim mesmo. O que o Trump fez é o que eu ia falar a seguir, inclusive. Eu combinei com o Trump também, né? Nós combinamos com o Trump. Deu certinho. Porque o que ele está fazendo aí, ele está juntando as duas coisas. Ele está juntando o terrorismo, o narcotráfico, os narcos-estados, com a questão ideológica. O Trump, além de ser presidente, que aprendeu muito com o primeiro mandato, ele é um empresário de sucesso, né? Por várias vezes foi empresário de sucesso. Chegou a falir e voltou ao clube dos bilionários, né? Então, ele, além de ter aprendido muito com o primeiro mandato dele em questões políticas, por isso que ele veio com essa fome toda, é preciso lembrar que ele tomou posse dia 20 de janeiro. Olha quanto o mundo mudou em tão pouco tempo. Ele faz esses approaches, essas várias aproximações. Então, ele está deixando sinalizado, como já deixou diversas outras vezes, que ele quer uma América Latina próxima ao capitalismo, uma América Latina livre, com princípios de liberdade, como a Constituição americana garante aos americanos, e afastada do colo da Associação Russo-Chinesa, ou mesmo do chavismo, ou mesmo do Foro de São Paulo. E aqui eu faço um outro parênteses, que é para lembrar que o Foro de São Paulo existe desde 1990, fundado pelo Lula e pelo falecido Fidel Castro, com a intenção clara de implantar o socialismo na América Latina como um todo, com o financiamento dessas nações. Quando foi fundado, já não havia financiamento de grosso porte da União Soviética, porque ela não existia mais praticamente, em 91 acaba a União Soviética. Mas o financiamento viria de Cuba, que fácil e rapidamente parou de financiar os regimes, e aí veio o financiamento brasileiro através daquelas obras muito estranhas, né, que ocorriam na América Latina inteira e sempre com dinheiro do BNDES, dinheiro brasileiro, e muito recentemente, segundo as denúncias aí do Hugo Poyo Carvalhal, há inclusive influência venezuelana, influência até do sistema americano, do Biden, da USAID, que possam ter interferido. Então, a geopolítica da América Latina, claramente, explicitamente, desde a fundação do Foro de São Paulo, este sim, um violador de soberania, porque através de muito dinheiro tentava se impor um modelo socialista, mesmo que ao custo do dinheiro público, mesmo que ao custo de se associar ao crime organizado, como nós estamos tendo a oportunidade de ver agora, explicitamente, coisas que a gente já denunciava há muitos anos, essa proximidade dos presidentes latino-americanos com o crime. Prova maior é a falta de vontade de combater o crime. O que a gente está vendo no discurso do Trump é exatamente isso. Olha, nós temos um problema grave aí, que é o narcoterrorismo, que através do tráfico, do dinheiro do tráfico, que é o dinheiro grosso, a maior parte do dinheiro do tráfico vem de fato do tráfico, a menor parte vem das áreas de influência, dos territórios que eles tomam. Então eu tenho que cortar a cabeça dessa serpente, de preferência cortar a central. Porque se eu cortar as cabeças acessórias, a serpente vai continuar se multiplicando. Então corta a cabeça central. Por isso esses ataques, essas missões que são em forma de pinça, porque a gente está vendo que o Trump não está simplesmente bombardeando qualquer embarcação. Por mais que a imprensa brasileira às vezes tenha tentado, não, olha ali, é um barco de pescadores. Aí voa a lona do barco, aparece lá os fardos de cocaína ou pasta de cocaína, como nesse caso que a gente acabou de relatar. Então eu vejo nesse caso, nesse discurso do Trump, claramente uma postura, que é a postura de combater o dinheiro que fornece o poder para essas pessoas montarem, como o caso do Maduro, montar um, entre aspas, exército, porque isso não é de fato um exército, é até uma vergonha chamar de exército, são tropas paramilitares, são sujeitos que estão ganhando muito dinheiro, que provavelmente provém do tráfico. E o outro aspecto é o aspecto ideológico, e esse, vou confessar, eu estou mais preocupado com o ideológico por enquanto, não que o crime não seja preocupante e urgente, claro que o é, mas é esse que pode nos levar a ser o próximo dominó.
Porque o Brasil vem enrolando demais. Desde a fraudulenta eleição do Maduro, a nossa diplomacia teima em não reconhecer que se trata de um Estado terrorista, ilegal e fraudulento. E a gente fica insistindo. Já pensou se acontece, e é provável que aconteça talvez até o final do ano, quem sabe o Maduro vai passar o Natal com uma roupinha laranja lá em Guantánamo, quem sabe? Acontece essa queda. Quantos venezuelanos não vão fugir pela fronteira do Brasil? Olha o problema que o Brasil vai arrumar. Não pode haver, por exemplo, algum tipo de confronto nas fronteiras brasileiras? Olha o problema que o Brasil vai arrumar por não ter uma postura diplomática clara. Vive falando de democracia, mas no fundo é bem relativa. E aqui vou citar, inclusive, o próprio Lula. O Lula no G20 saiu com um discurso estapafúrdio, não sidônio, né? Porque um discurso sem teleprompter, quando o Lula fala sem o teleprompter, fala as besteiras, o Lula sincerão que a gente conhece, né? O Lula cheio de vícios, o Lula que é machista, o Lula que é racista, o Lula que não consegue coordenar as ideias, a não ser para aquela claque que aplaude até se ele soltar um pum. O Lula falou assim: eu escolho, abre aspas, eu escolho para quem governar. Olha aí, ele relativizando a nossa democracia. Um governo deve governar para todos, não importa quem o elegeu, governa-se para todos. E ele deixou escapar mais uma, ele falou assim, abre aspas de novo: do que adianta a democracia se eu estou com fome? Olha aí, ó, ele justificando a excepcionalidade, a relatividade. Esse é o nosso Lula, esse é o presidente que nos desgoverna, que vai investir 924 milhões de reais na Secretaria de Comunicação. A imagem está tão suja, está tão feia, ele não tem mais autoridade, não tem mais popularidade, e eu acho até que ele não tem mais nem legitimidade. Só funciona naquela claque, naquele DCE universitário cheio de névoas da cannabis sativa, ou naqueles que não conseguem de fato perceber que nós estamos vivendo o pior momento da nossa história econômica, fiscal e pior, juridicamente. E para encerrar, vou citar de novo o Lula. O Lula disse assim, abre aspas, peguei um país quebrado em 2003, meu próximo mandato, meu quarto mandato, aí sim vocês vão ver o que é uma reconstrução. Olha só, primeiro que em 2003, quando ele recebeu o Brasil do FHC, a dívida pública era 55% do PIB. Quanto que é hoje? 80% do PIB. Qual é a estimativa de organismos nacionais, mas desligados do governo? Que até 2029, 2030, a dívida pública chegue a 100% do PIB. Se a nossa audiência tem algum empresário, é só se perguntar o que aconteceria se você gastasse mais do que você arrecada. Uma empresa vai buscar empréstimos, isso é dívida pública. Chega um ponto que você perde credibilidade, ninguém mais te empresta dinheiro. Aí você fecha as portas, né? Pois é, o Estado é o único que consegue continuar gastando, que é o seu nosso caríssimo presidente Lula, que tem um populismo extremamente caro e uma demagogia barata. Então, se você associar esse tipo de política que o Lula tem com uma diplomacia retrógrada, ultrapassada, que ainda pensa num socialismo requentado lá dos anos 50 e 60, apoiando regimes chavistas em nome de um sonho socialista, isso tudo está jogando o Brasil tipo boi de piranha. E a gente vê muitas nações, como o caso agora de Honduras, como o caso do Paraguai, como o caso da Argentina. A fórmula é simples, gente, é só dar liberdade para o povo, diminui o tamanho do Estado, para que esse blá 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 de narrativa demagógica, que todo pobre é vítima, todo rico é malvadão. O pobre quer ser rico também, o pobre quer prosperar. A COP30 mostrou isso. Tinha índio lá gritando, deixa a gente trabalhar, deixa a gente ter nossa terra, deixa a gente produzir. O PT não quer. O Lula não quer. O Lula quer manter a gente como era lá nos anos 80. Só que ele esqueceu que nós não estamos mais nos anos 80. E essa é a grande habilidade do Lula. Voltar eternamente ao passado. Pode ver, ele vai começar as promessas como sempre. Ele volta eternamente ao passado para fazer promessas do futuro. As mesmas promessas de sempre. Por falar em promessas, acredite, professor, acredite, meu caríssimo net espectador. O ministro Fernando Haddad da Fazenda reiterou a negativa de privatizar os Correios. Em entrevista para a Globo News nessa quarta-feira, dia 26, ele foi enfático. Não vejo um debate dentro do governo sobre privatizar. Haddad afirmou ainda que qualquer aporte do Tesouro à estatal dependerá do plano de reestruturação da empresa, que acumula 12 trimestres consecutivos de prejuízos. Um dos itens do plano alardeado
por Haddad aponta para um empréstimo de 20 bilhões junto a um consórcio de bancos. Uma conta para nós. É secar gelo. Os dados mais recentes mostram total deterioração financeira do tradicional cabide de empregos. Nos 6 primeiros meses de 2025, a empresa acumulou um rombo de cerca de 4,4 bilhões de reais. Em 2024, o prejuízo da estatal foi de 2,6 bilhões, valor que já era 4 vezes maior do que em 2023. Professor, me ajuda aqui numa coisinha aqui que eu estou meio confuso. Por que a esquerda nunca nos decepciona? Quem diria, né, que a gente entregaria um correio com lucro lá em final de 2022 para 2023 e muito rapidamente já está apresentando um prejuízo gigantesco. E quando a gente fala em prejuízo, não é só um prejuízo que mantém os correios funcionais. A gente está falando de agências que não têm papel higiênico. A gente está falando de cancelamento de plano de saúde de funcionário. A gente está falando que não dá para demitir os 10 mil que eles queriam demitir de demissão voluntária porque não tem dinheiro para fazer o acerto. A gente está falando de caminhões dos Correios que não saem das agências porque não tem combustível. Se você tem alguma encomenda do Correio, comece a perceber aí que além do atraso já meio que mimético, né, meio que crônico dos Correios, dada a sua deficiência logística, o que aliás é um sinal bastante claro da administração esquerdista, ou seja, a ineficiência. Os Correios estão parados no tempo. Isso é óbvio. Se você comprar uma mercadoria de uma loja de grande porte e o custo for baixíssimo desse produto, é capaz de você receber praticamente de graça e no outro dia. Já nos Correios, toda aquela logística muito mal feita, mal feita não, é bem feita para eles, né? É para justificar todos os gastos, todos os custos. O Correio tem 84 mil funcionários, precisaria ter? A Amazon não tem 84 mil funcionários e a Amazon entrega no país inteiro e vende muitas coisas além de entregar. Os Correios só fazem a conexão logística. Aliás, não tem nem produtos dos Correios, né? Poucos produtos geralmente são ligados à própria logística da coisa. Bom, mas isso é a esquerda. A esquerda, de fato, é aquela que só consegue operar em 2 modos, né? Falar e fazer besteira. E sempre na clave do dane-se. E agora, o Haddad falar de economia, sinceramente, eu tenho um livro dele aqui atrás, em algum lugar, um livro antigo que ele previa que até 1990 a União Soviética seria a maior potência econômica do mundo. Em 91 quebrou a União Soviética. O cara não entende nada de economia, a prova está aí. Ele está ali apenas para satisfazer os custos populistas de um governo tremendamente populista, tremendamente patrimonialista. Gasta o dinheiro como se o dinheiro fosse deles. A gente voltou no tempo, a gente voltou à República do Café com Leite, quando o Estado se servia do dinheiro público como se fosse dele. O senhor falou em café com leite, barbaridade. Isso dá uma lembrança. Professor, continuando a nossa conversa, no seu programa da última terça-feira, o senhor falou sobre a anistia. A anistia é um tema muito delicado e que o Brasil precisa encarar de frente. Familiares dos presos políticos pelo 8 de janeiro estão cada vez mais céticos e desesperançados com a tramitação do PL da anistia. Eles avaliam que estão sendo enrolados, professor, e que muitos parlamentares da oposição, que nos microfones, na tribuna e nas redes sociais manifestam apoio, na realidade não estão comprometidos com essa luta. Esse sentimento de inconformismo está presente em grupos de familiares que pelo WhatsApp temem ser traídos. Essa percepção já foi manifestada por jornalistas do campo conservador, para os quais o tema deverá ficar para 2026. E a tendência é que um grande acordão sepulte a proposta da anistia e o Congresso Nacional acabe aprovando a dosimetria, que já é uma prerrogativa da Justiça. A Justiça não precisa de autorização para fazer aquilo que é do seu papel e das suas incumbências, autorizando uma coisa que ela já faz. Professor, juntando o seu programa, e parabéns pelo seu programa nas noites de terça-feira, 2º episódio, vai bombar cada vez mais, porque são temas muito pontuais. Eu pergunto, como o senhor vê para a nossa
distinta net plateia, nossos net espectadores, como o senhor vê a situação da anistia hoje e como o senhor vê essa questão dessa dúvida dos familiares quanto à forma e o tratamento que tanto o PL da anistia como da dosimetria terão? Primeiro tem a questão humanitária que, claro, obviamente deveria ser urgente e emergente, mas como a gente sabe, o psicopático ele não dá bola para as questões de consciência, então não está nem aí se tem a dona Valdete com seus 74 anos de idade dormindo no chão de uma cela. Eles não estão preocupados com isso, eles querem que de fato mostrar que o medo é uma ferramenta e querem mostrar isso a todos os outros brasileiros que possam pensar em se manifestar novamente na nossa tirania togada. Então, essa questão humanitária, é claro que ela é urgente, não é uma coisa para ficar tergiversando, para ficar protelando, ela é urgente. Depois, historicamente, isso eu explico lá, passo mais de 1 hora no meu programa explicando todas as vezes em que a anistia foi aplicada no Brasil, e eu usei os dados do próprio Senado, inclusive, para não usar dados de imprensa. No programa eu menciono, o Senado elenca 80 vezes em que a anistia foi aplicada na história do Brasil, desde, claro, a sua fundação, desde o 7 de setembro, que, aliás, foi uma das primeiras vezes que a anistia foi utilizada. Foi perdoado os portugueses que não queriam a nossa independência. Então, para que nós pudéssemos conviver pacificamente, foi perdoado aqueles que lutaram contra a nossa independência. E assim vai, mesmo na última de 79, para poder voltar à convivência, a uma certa normalidade, foi feita a anistia. A anistia tem esse papel de criar pacificação. Então, além da questão humanitária, há a questão política. Na questão política, além da questão humanitária, que eu vejo como sendo mais importante, porque estamos falando de pessoas presas, mesmo sendo prisões ilegais, mas a questão mais emergente seria a questão humanitária. Vamos libertar essas pessoas, depois vamos discutir quantos crimes foram cometidos aí. A segunda parte é a questão política que pode pacificar o Brasil. Eu não vejo que vai pacificar assim tão facilmente. Voltamos ao Éden depois da anistia. Não, mas pelo menos para dar uma certa normalidade, politicamente falando, um certo alívio, que claro, a gente sabe que eles temem que se passa anistia e não dosimetria, como o Paulinho da Força insiste em falar, possa ser beneficiado também o presidente Bolsonaro. Então é por isso que vem essa resistência. E possa também, política e até antropologicamente, mostrar aqueles que estão pensando em se manifestar democraticamente de novo, mas então pode haver anistia, então eu vou voltar a me manifestar. Lembra que eu falei antes, o medo como ferramenta de controle. O medo como ferramenta de controle é típico de covardes. Porque não há coragem nenhuma em você deter o poder central e mandar prender, mandar revistar, mandar a Polícia Federal a hora que você quiser. Então, ainda nesse item político, já falei da questão humanitária, ainda nesse item político, todas as vezes que a anistia foi utilizada, houve um clima de pacificação. Não significa que voltamos ao Jardim do Éden, mas tornava possível voltar a conversar pautas mais importantes e mais urgentes para. Eu vejo aí, ainda na pauta política, um outro probleminha. A gente sabe que o senhor Hugo Motta tem, digamos assim, familiares com algum comprometimento no Supremo Tribunal Federal e por isso ele anda receoso. Como diria meu pai aí no Rio Grande do Sul, ele dizia assim, olha, o macaco quando toma água de canudinho no rio é porque ele sabe que tem jacaré na água. O Hugo Motta tá assim, tá tomando água de canudinho. Ele pensa, se eu pautar a questão da anistia, a capivara da minha família entra no STF. E tem mais, tem o caso inclusive do Ramage, né? Ramage foi cassado de ofício, quem caberia investigar esse caso. E opa, peraí, seu grande Alexandre, esse é um caso para a casa discutir, mas de novo, ele tá na coleira e se ele se mexe, o guiso faz barulho e quem sabe o STF traga ele de volta. Então, infelizmente, como você falou, a gente estava falando em off, né? Infelizmente, a gente tem políticos de pior espécie, a gente tem muito bons políticos, mas tem os de pior espécie, em que tudo que eles veem, vem como pauta política. Como eu posso ganhar algo com isso? E tô nem aí se tem uma pessoa velha, idosa, doente numa prisão. Eu vou usar isso como ferramenta política. De novo, maquiavélico. Bom, professor, vamos agora para a nossa última notícia. Se você quiser saber mais, ter mais informações sobre a questão da anistia, assista, vá na linha do tempo do Mundial Telenotícias e procure o vídeo do professor Pisolato, A Culpa é do Deodoro, episódio número 2 da última terça-feira, vale a pena.
Então vamos lá. Decantada durante décadas como lugar onde tudo funcionava perfeitamente graças ao socialismo, a ilha de Cuba vem sendo desnudada e a realidade do seu povo começa a ser do conhecimento mundial graças ao fim dos relatos de jornalistas convidados e que descreviam o local como o paraíso terrestre. Preste atenção. Em setembro de 2022, a ilha de Fidel sofreu com o furacão Ian, que teve ventos de até 205 quilômetros por hora. A região sudoeste foi a mais atingida, principalmente a província de Pinar del Rio. O furacão causou significativos danos na rede elétrica do país, provocando um apagão em toda a ilha, além de inundações e destruição de infraestruturas. Depois de mais de 3 anos daquele evento, o povo de Pinar del Rio continua esperando o cumprimento das promessas. Mas para aí, agora o drama de novo de um furacão. E o drama agora atinge milhares de pessoas residentes na região oriental, que continuam sem água potável, luz e nem moradias, depois de 30 dias da passagem do furacão Melissa. A cada dia, famílias são obrigadas a caminhar vários quilômetros até os rios mais próximos para buscar água. E quando a noite chega, precisam procurar abrigo em locais provisórios, porque as casas não oferecem seguranças. Seguranças em todos os níveis, de assalto, de caírem e tudo mais. Ou mesmo a opção sendo barracas. Professor Marcos Pisolato, Cuba, o paraíso onde a medicina é de primeira, a educação é de primeira, o jornalismo é de primeira descarga. Fala, professor. Olha, Cuba, ela era a vitrine da União Soviética para a América Latina, então enquanto a União Soviética despejava muito dinheiro disfarçado de compra de açúcar, né? Aliás, como aqueles mísseis nucleares que foram instalados em Cuba em 62, também disfarçados em navios de açúcar, para mostrar para a América Latina o quanto era bom o comunismo. Aqui lembrando que o Fidel usava muitas táticas, né? Inclusive financiamento de jornalistas no Brasil, financiamento de políticos no Brasil. Lembro que o Che Guevara esteve no Brasil em 1961, durante o governo Jânio Quadros, justamente para criar aquela imagem do herói revolucionário, rebelde contra o todo-poderoso e malvadão imperialismo americano. Então toda uma construção de narrativas, mas a realidade é tipo água, né? Ela vai se infiltrando nas frestinhas e aí aparece uma Cuba mofada. Lamento pelo povo cubano, não por aqueles que apoiaram, mas por aqueles que não viram a tempo aonde eles estavam se enfiando. Lembrando que Cuba começou essa maluquice toda lá em 1959. É um país que prova, assim como o leste europeu provou, tanto que o leste europeu, muitos países criminalizaram o comunismo. No Brasil, por exemplo, a gente criminalizou a apologia ao fascismo, ao nazismo, mas não criminalizou o comunismo. E aí a gente vive sempre permanentemente sobre essa possibilidade, sobre esse risco, já que nós temos um ministro do Supremo que declarou sua simpatia pelo modelo chinês, já que nós temos um outro ministro que se sente orgulhoso de ser comunista. Ora, tenha santa paciência, o comunismo é a coisa mais assassina que já houve na história. Sugiro aí a nossa audiência, tem um livro chamado Livro Negro do Comunismo. Fica-se assustado de ler aquilo, parece uma obra de ficção, de tão assustador que é. A gente somar todas as guerras mundiais não dá o número de mortes do comunismo. E quando eu falo do número de mortes, são os intencionais, sem contar aqueles que são efeito colateral de uma política desastrosa. Esperar o quê? Teoricamente, o comunismo é baseado no quê? No ressentimento. O rico tem ou não tem, ele só tem porque roubou de mim. Isso é ressentimento. Em vez de eu buscar enriquecer, prosperar, não que enriquecer seja necessariamente o sucesso, às vezes pode alcançar o sucesso, a satisfação de outras maneiras, mas a prosperidade, o dinheiro te dá segurança. Se você inibe isso, você está inibindo a coisa mais primitiva que tem no ser humano, que é o desejo de melhorar. O homem das cavernas tinha desejo de melhorar. É por isso que nós estamos aqui conversando na internet hoje. E inibir isso, que é o que o comunismo faz, historicamente, ele é muito errado. A prova são as mortes. Aonde ele foi aplicado, você vê como uma espécie de canibalismo. O país vai sendo destruído, vai sendo consumido, vai sendo corrompido.
E aquela história, né, mas lá foi mal aplicado. A Manuela Dávila tem essa, né? Não, o socialismo não é isso aí, ele foi mal aplicado. Dessa vez vai dar certo. Olha, eu vou dizer, Alfredo, errar é humano, mas tem gente que é humana demais. Eu estou preparando um programa, não vai ser o da semana que vem, do Cupo do Deodoro, vai ser o da próxima semana, vai ser o episódio 4, onde nós vamos falar exatamente disso. Como o socialismo dá errado, como o comunismo dá errado, teoricamente ele dá errado, historicamente dá errado, e por que ele sobreviveu e por que o Brasil tem esse fetiche do socialismo. Então espere até a quarta semana que vai ter um programa inteirinho só sobre isso aí. Professor, o assunto demandaria muitas conversas, muitas interlocuções, muitas dúvidas. Afinal de contas, os comunistas matam os seus. E ninguém parece se preocupar, matam os outros. Eu agradeço muito a sua participação, professor. Eu nem sabia que o senhor era descendente de gaúchos. O senhor é de onde, lá do Rio Grande do Sul? Guaporé. Opa, Guaporé. Terra do Renato Gaúcho, para quem não sabe, né? Isso aí. Eu sou de Candelária. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Muita satisfação, gratidão e alegria em poder contar com a sua presença. Imagina, Alfredo, prazer e a honra foi todo meu. Um abraço para você, para toda a equipe do Mundial e, claro, para a nossa audiência. Tchau, tchau. Bom, amigos, chegamos ao fim da segunda edição do Mundial Telenotícias dessa quinta-feira, dia 27 de novembro. Mas eu quero, antes de encerrar, eu quero mandar um recado muito especial para você. Para você que está na dúvida de qual presente comprar, fim de ano tem aquelas festas das empresas, amigo oculto, aqueles presentes para as pessoas especiais. Coloque na prioridade, coloque como uma opção para essas pessoas especiais comprar o perfume Una Noche em Sevilha. É muito fácil, basta você acessar o site lojavirtual.com, você recebe na sua casa, você dará um presente diferenciado para os seus amigos, para as suas amigas. Faça valer a diferença, seja criativo, tenha bom gosto, seja perfumado e perfume a vida das pessoas. Loja Virtual está esperando para você e você compra Una Noche em Sevilha. Combinado? Bom, pessoal, agora sim, muito obrigado a vocês, obrigado pela confiança da equipe do Mundial Telenotícias, o carinho dos nossos net espectadores. Antes de encerrar, quero pedir que você espanque o joinha, que você comente, que você compartilhe esse link em suas redes sociais, que você também, meus amigos, torne-se membro. Nós precisamos mais e mais membros no canal. Um abraço, que Deus em sua infinita graça e bondade nos guie, nos acompanhe e nos proteja hoje e sempre. Voltamos amanhã ao meio-dia.